Vamos falar dos sistemas lineares. Sistemas lineares são um conjunto de equações associadas entre elas que apresentam a forma a seguir. Está aqui o sistema linear. A chave do lado esquerdo é o símbolo usado para sinalizar que as equações fazem parte de um sistema. O resultado do sistema é dado pelo resultado de cada equação. Os coeficientes AM, AM2, AM3, AN, AN2, AN3 das incógnitas x1, xm2, xm3, xm são números reais, ou seja, os A's, AM, AN, são os coeficientes, e os x, né, xm, xn, são as variáveis. Ao mesmo tempo, B, que é o segundo membro do sistema, né, é também um número real, que é chamado de termo independente. Sistemas lineares homogêneos são aqueles cujo termo independente é igual a zero. Tá aqui, todos os sistemas cujo segundo membro é igual a zero é chamado de sistemas homogêneos. Temos aqui um exemplo: A1 x1 mais A2 x2 igual a zero, né? Portanto, aqueles que apresentam o termo independente diferente de zero indica que o sistema não é homogêneo, né? Aqui eu tenho uma equação não homogênea e aqui eu tenho um sistema homogêneo. Tá? Vamos para a classificação de um sistema linear, muito importante agora. Classificação: os sistemas lineares podem ser classificados conforme o número de soluções possíveis, lembrando que a solução das equações é encontrada pela substituição das variáveis por valores. Então, o sistema ele pode ser sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e o sistema impossível. O sistema possível e determinado, abreviatura SPD, quer dizer o seguinte, que há apenas uma solução possível, né? O que acontece quando o determinante é diferente de zero, ou seja, a gente vai saber depois por que aqui esse D tem que ser diferente de zero, né? Mas só adiantando, esse D é chamado é uma das matrizes do sistema, né? Que é a chamada matriz incompleta, tá? Então o sistema ele é possível, ele é SPD quando o determinante formado pela matriz incompleta, que é a matriz dos coeficientes, for diferente de zero. O sistema ele também pode ser possível e indeterminado, que a abreviatura dele é SPI. As soluções possíveis são infinitas, o que acontece quando o determinante é igual a zero. No caso, D é igual a zero. E um sistema também ele pode ser impossível, a abreviatura SI. Quer dizer, não é possível apresentar qualquer tipo de solução. O que acontece quando o determinante principal é igual a zero, quer dizer que D é igual a zero, e um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero. A gente vai saber depois o que são esses determinantes secundários, que no caso são os determinantes dx, dy, dz e assim por diante. Aqui é a classificação do sistema. Um sistema ele pode ser possível e ele pode ser impossível, né? O sistema possível ele se subdivide em dois, que é o chamado determinado e o indeterminado. Ou seja, o sistema ele é possível quando tem solução. O sistema é possível e determinado quando tem uma única solução. E o sistema é possível e indeterminado quando há uma infinidade de soluções. E o sistema ele é impossível quando não tem solução. Vamos ver agora matrizes associadas a um sistema linear. Então, as matrizes associadas a um sistema linear podem ser completas ou incompletas, né? São completas as matrizes que consideram
os termos independentes das equações. Então vamos lá, matrizes associadas a um sistema linear. A um sistema linear podemos associar as seguintes matrizes. Primeiro, a matriz incompleta. A matriz incompleta, vamos chamar essa matriz incompleta de A. A matriz A é formada pelos coeficientes das incógnitas do sistema. Aqui chamamos de A, né? Lá nesse exemplo nós chamamos de D, Dzão maiúsculo, tá? É a mesma coisa, tá? Em relação ao sistema, né? A esse sistema aqui, a matriz incompleta é a matriz dos coeficientes do sistema. Por exemplo, 2, 3, menos 1, 4, mais 1 e 1, menos 2, 1 e 1. Tá? Então, a matriz incompleta tá aqui a matriz incompleta. 2, 3, menos 1, 4, 1 e 1, menos 2, 1 e 1. Né? A matriz completa, né? Alguns livros também chamam de matriz estendida, tá? Então é chamada matriz B, que se obtém acrescentando à matriz incompleta, a essa aqui, uma última coluna formada pelos termos independentes das equações do sistema. Então, assim, para o mesmo sistema acima, a matriz completa é essa aqui, né? 2, 3, menos 1, 0. Essa aqui é a coluna dos termos independentes, tá? Daí é chamada matriz completa ou matriz estendida, tá? Outros tipos de matrizes associadas ao sistema. Vamos ver aqui. A chamada matriz dx, né? Então, substituir a primeira coluna da matriz dos sistemas pela coluna formada pelos termos independentes do sistema. Então, a matriz dx, aqui eu tenho um termo independente, então eu vou trocar essa coluna da primeira, né, coluna da matriz incompleta pelos termos independentes. Tá aqui ela aqui, ó, chamada de matriz dx. A matriz dy, eu vou trocar a segunda coluna pelos termos independentes, tá aqui. E a matriz dz, eu vou trocar a terceira coluna, que é da variável z, pelos termos independentes. E aqui nós temos todos os tipos das matrizes associadas. Isso aqui é importante para a regra de Cramer, tá? E a matriz completa é para o escalonamento, tá? Vamos agora ver a regra de Cramer. A regra de Cramer é uma das maneiras de resolver um sistema linear, mas só poderá ser utilizada na resolução de sistemas que o número de equações e o número de incógnitas forem iguais. Então, ao resolvermos o sistema linear de n equações e n incógnitas, ou seja, matrizes quadradas, para sua resolução devemos calcular o determinante d, né, da equação incompleta do sistema, e depois substituímos os termos independentes em cada coluna e calcular os seus respectivos determinantes e aplicar a regra de Cramer. Vejamos aqui um exemplo para como calcular o sistema pela regra de Cramer abaixo. Então, dado o sistema, está aqui o sistema, 2x mais 8y igual a 0. 9x mais 6y igual a 15, ou seja, eu tenho um sistema formado por duas equações e duas incógnitas. Então, eu posso aplicar Cramer. Tá? Notemos que a matriz incompleta desse sistema observa, matriz dos coeficientes 2, 8, 9 e 6. Calculando o seu determinante, onde a gente vai chamar ele de Dzão maiúsculo, vai ser 2 vezes 6 menos 8 vezes 9. Então, ficou 12 menos 72. Então, o D é igual a menos 60. Ou seja, esse D, sendo diferente de zero, ele já garante que esse sistema ele é possível e é determinado. Tá? Verificamos que o D, sendo diferente de zero, né, então o sistema ele é possível e é determinado. Assim, a solução desse sistema será dada por... Aqui que está a regra de Cramer, tá? O x, que é a primeira variável, é dx por d. E y, que é a segunda variável, é dy por d, onde dx e dy são obtidos trocando a coluna x ou a coluna y, né, de acordo com a que está calculando.
pela coluna dos termos independentes. Observe. Calculando dx. Então, dx quem é? 0, 8, 15 e 6. Então, o dx é menos 120. Calculando dy. Fazendo aqui as contas, eu vou achar 30 menos 0. Então, ficou 30. Calculando aqui agora o x. Quem é o x? É dx por d. Que vai implicar que o x é igual a menos 120 por menos 60. Menos com menos dá mais, 120 por 60 dá 2. Então, o x é igual a 2. E quem é o meu y? Meu y é dy por d. Y é igual a 30 dividido por menos 60. Y é igual a menos 1 meio, ou 0,5. Logo, o par ordenado 2 menos 1 meio é a solução do sistema. Vamos agora para um sistema 3x3, tá? Que tem 3 equações e 3 incógnitas. Vamos lá, resolva o sistema a seguir aplicando a regra de Cramer. Então, o sistema a seguir apresenta 3 equações e 3 incógnitas, ou seja, quadrado. Então, está aqui o sistema. Então, o primeiro passo é calcular o determinante da matriz de coeficientes, ou seja, a matriz o quê? Incompleta, que aqui eu estou chamando de M, né? Então, a matriz M é 1, 1, 1, 4, 2, menos 1, 1, 3, 2. Né? Aí aqui eu vou aplicar a regra de Sarri, né? Prolongando aqui a primeira e a segunda coluna. Então, prolongou aqui, aplicando Sarri, né? E agora é fazendo a regrinha do determinante, né? Se você calcular esse det pela regra de Sarri, você vai achar o det de d é igual a 8. Tá? Segundo passo é substituir os termos independentes na primeira coluna da matriz e calcular dx. Lembram? Dx, né? É quem? É eu pegar o quê? Primeiramente, quem é mx? Trocar a coluna dos termos independentes pela primeira coluna. Então, trocou aqui, ficou essa matriz aqui, mx. Né? Agora, calculando dx. Dx é o determinante dessa matriz mx. Tá? Então, o det dele vai dar quanto? 8 também. Aqui fica para vocês fazerem a conta. Tá? Terceiro passo é substituir os termos independentes na segunda coluna da matriz e calcular dy. Então, substituiu aqui a segunda, prolongou, aplicou o Sarri, calculou aqui o Sarri, você vai achar dy igual a dz6. Quarto passo é substituir os termos independentes da terceira coluna, né, da matriz e calcular dz. Então, mz é a matriz que se obtém trocando os termos independentes, né, do sistema e colocar no lugar a coluna de z. Calculando dz, fazendo aqui essas contas, né, dz bem aqui é dz. dz é igual a 24. Agora, o quinto passo é aplicar a regra de Cramer e calcular o valor das incógnitas. Então, quem é o x? Dx por d. Dx é 8, o d é 8. Então, o x é igual a 1. Quem é o y? Dy por d, que é igual a quem é dy? 16 por 8, 2. Quem é o z? Dz por d. Então, ficou 24 por 3. 24 por 8. 24 por 8, que é igual a 3. Então, portanto, o x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 3. Bons estudos.